Oi galerinha, tudo bom? Hoje é dia de Constitucionalizando aqui no canal. E eu liberei uma pergunta no meu story do Instagram. E muita gente me pediu para eu falar de alguns temas de direito constitucional. Então hoje eu vou inaugurar uma série aqui no canal de direito constitucional. E essa série vai ter como tema evolução do constitucionalismo. Então fica ligado aqui que nossa aula 1 vai ser exatamente sobre o conceito de constitucionalismo e o que é o constitucionalismo primitivo. Pois é, galerinha, como eu disse, hoje a gente está inaugurando a série sobre constitucionalismo. E a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o que é esse constitucionalismo é que quando a gente fala em constitucionalismo, nós temos várias concepções, né, do que é esse processo de evolução dos movimentos constitucionais. Então, primeiro, eu não posso falar apenas em uma concepção de constitucionalismo, eu tenho várias concepções. E segundo, eu não posso falar apenas em um único movimento constitucionalista. Nós temos vários movimentos constitucionalistas a depender do país que a gente quer estudar. Então, posso estudar o constitucionalismo inglês, eu posso estudar o constitucionalismo romano, né? Eu posso estudar aí o constitucionalismo grego. Então, a gente tem várias possibilidades dentro dos diversos recortes do movimento constitucionalista. No entanto, para sistematizar, para que vocês possam entender para fins de prova ou para fins de aprendizagem, eu vou dividir o constitucionalismo a partir de duas concepções. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o constitucionalismo, em sentido muito amplo, em sentido fenomênico ou no mundo das ideias, constitucionalismo nada mais é do que um processo natural de organização social. Ou seja, as pessoas, mesmo nas sociedades mais primitivas possíveis, precisavam encontrar uma maneira de conviver ali socialmente, tentando, dentro do possível, a busca de uma sobrevivência pacífica. Esse processo natural de organização social a gente denomina de constitucionalismo. No entanto, nesse momento, eu não estou falando ainda em constituições escritas, porque as constituições escritas elas só vão surgir na Revolução Americana e na Revolução Francesa, lá em outra fase do movimento constitucionalista, que é o constitucionalismo moderno, que vai ser objeto de uma aula específica aqui na nossa série sobre a evolução do constitucionalismo. Então vamos lá. Para a gente sistematizar o conceito de constitucionalismo, eu vou sistematizar em duas concepções. Constitucionalismo em sentido amplo é aquilo que está no mundo das ideias. Nada mais é do que um processo natural de organização social. E eu posso também dividir esse constitucionalismo em uma concepção muito estrita. Numa concepção estrita, eu vou interpretar o constitucionalismo como uma técnica jurídica que fez nascer as constituições escritas, ou uma técnica jurídica que faz nascer o que a gente conhece como direito constitucional positivo, o estudo ali de uma Constituição escrita. Para a gente entender melhor, eu costumo dar esse exemplo em sala de aula, eu acho que vai ser bom para vocês entenderem. Eu costumo falar sempre do exemplo do confinamento. Vamos supor que as pessoas estejam confinadas, como por exemplo o BBB. As pessoas aí estão confinadas dentro do Big Brother Brasil. Durante aquele período de confinamento, naturalmente, vamos supor que não existisse regra nenhuma do programa, não existisse nenhum estatuto, não existisse nada. Eu pegasse todo mundo e confinasse ali numa casa durante 30 dias. Durante esses 30 dias, eu tenho uma microsociedade ali naquele confinamento. E durante esses 30 dias acontecerão milhares de coisas. Então a gente vai ter conflitos, a gente terá relações amorosas, a gente terá alguém ou algumas pessoas que despontarão enquanto líder ali daquele grupo. E naturalmente, num processo natural, essas pessoas vão se organizar para dividir tarefas, para estabelecer quais são os direitos daquelas pessoas que estão no confinamento e quais são os deveres que cada um tem que fazer para manter ali aquele espaço de confinamento em ordem. Esse processo natural de organização social, sem ter nada escrito, a gente denomina em constitucionalismo em sentido amplo. É o mundo fenomênico, é o mundo das ideias. É quando a sociedade, por uma questão de necessidade, precisa se organizar ali para que tenha uma boa convivência. Isso é o que a gente chama no constitucionalismo em sentido muito amplo.
No momento que eu pego essas ideias, então vamos voltar para o mesmo exemplo do BBB. Tá todo mundo ali no processo de organização social. Então, entre eles, foram definidos direitos e deveres. Só que eles estão percebendo que de forma natural não tá dando certo. Sem nada escrito não tá dando certo. E aí aquelas pessoas que estão confinadas resolvem ali criar o Estatuto do Confinamento. Pega isso que estava no mundo das ideias, que eles tinham deliberado naturalmente, e eles criam agora um Estatuto do Big Brother, um Estatuto do Confinamento. Transforma essas ideias em algo escrito, em algo palpável, em um texto. Nesse momento, surge o que nós conhecemos como constitucionalismo em sentido estrito. Uma técnica jurídica, né, de nascimento das constituições escritas, ou seja, uma técnica jurídica que faz nascer o direito constitucional positivo. Então, o constitucionalismo em sentido amplo vai ser exatamente esse processo natural de organização social. Eu não posso falar em constituições ainda, eu não posso falar em direito constitucional positivo. Mas no momento que, por uma necessidade humana, precisa ser estabelecido regras escritas, e eu pego essas ideias e transformo no papel, nasce a partir daí o que a gente conhece como direito constitucional positivo, a técnica jurídica que faz nascer as constituições escritas. Pois bem, esse movimento constitucionalista, ele possui algumas fases. E a fase que a gente vai iniciar hoje na nossa série é exatamente a fase do constitucionalismo primitivo. No constitucionalismo primitivo, a gente tem como objeto de estudo a sociedade hebraica. E aí nós temos Karl Loewenstein, que é o autor, o teórico, que resolveu estudar a sociedade hebraica. Nessa fase do constitucionalismo primitivo, verifica-se que a sociedade hebraica tinha uma forma de organização social muito peculiar. Eles se organizavam a partir de clãs familiares, então existiam várias famílias, cada família liderada por um patriarca. Esse líder familiar ele era visto como uma divindade, e as leis que regiam aquela sociedade eram as leis divinas. Ou seja, o líder, o patriarca, ele definia direitos e deveres dentro daquele seio social, daquele meio social, daquele clã familiar, e as leis que se aplicavam para resolver conflitos, para definir direitos e para definir deveres, eram as leis divinas. A partir daí se inicia, a partir da visão de Karl Loewenstein, se inicia o movimento constitucionalista na sua fase mais primitiva possível, onde a gente não poderia falar em Estado-nação como a gente conhece hoje. Nós não poderíamos falar em Constituição. Eu estou falando aí em constitucionalismo num sentido bem amplo, como um processo natural de organização ali da sociedade hebraica, dividida em clãs familiares, onde se organizava e se definia direitos e se solucionava conflitos a partir das leis divinas. No entanto, nesse constitucionalismo primitivo, a gente já consegue analisar a ideia embrionária de uma organização social, estudando as famílias. Então, no constitucionalismo primitivo, a gente vai ter como referencial teórico as famílias hebraicas. E é muito importante que a gente analise o constitucionalismo primitivo para, a partir dessa sociedade primitiva, a gente avançar para as demais fases do constitucionalismo e como é o processo natural de sairmos de ideias embrionárias de organização social do constitucionalismo primitivo até a gente reconhecer a estrutura estatal e o Estado enquanto nação nas demais fases do constitucionalismo e especificamente com o nascimento das constituições escritas lá no constitucionalismo moderno. Então fica ligado aqui nas nossas próximas aulas em relação a este tema. O nosso próximo videozinho vai ser sobre constitucionalismo antigo. A gente vai analisar Grécia, a Constituição de Atenas, a Constituição de Esparta, como era esse processo de organização social e as demais fases do constitucionalismo nas próximas aulas, até a gente chegar no neoconstitucionalismo, que é o movimento interno que a gente vive hoje no Brasil. Então, se você gostou aqui desse vídeo, né, dá aquele joinha ali, ativa aqui o sininho para que vocês recebam a notificação dos próximos vídeos. Se vocês tiverem dúvidas e comentários, escreve aqui pra gente no canal e eu vou estar à disposição para responder todos os questionamentos e dúvidas de vocês. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos e todas vocês.